Olá, é um prazer receber você para mais um encontro de estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. O dia de hoje nos reserva o exame do capítulo de número 16. No nosso último encontro, eu cometi uma impropriedade. Eu fiz menção, e hoje evitei, de que era o nosso encontro de número 16, o que é verdadeiro, já que nós iniciamos as nossas atividades sempre fazendo uma análise da obra, do prefácio, situando o livro no contexto daquilo que nós estamos estudando. E isso não diz respeito apenas às obras de André Luiz. Todos os que tiveram a oportunidade de estar comigo em algum estudo sabem que eu tenho essa preocupação. Situar quantas edições foram tiradas, se a obra tem importância no contexto da compreensão de outras obras, isso tudo nos facilita muito para que a gente faça do encontro um encontro, enquanto ele se desenvolve de estudo, de compreensão mais ampla a respeito daquele contexto. Particularmente no livro, no capítulo do mandato mediúnico, nós vamos nos deparar com inúmeras frentes. Eu vou procurar agrupá-las e, antes de trabalhar aqueles tópicos relativos, vai permitir para vocês acompanharem o raciocínio que eu fiz quando da estruturação da abordagem. Tudo começa com uma descrição de ambiente externo e interno da reunião. Nós havíamos visto que, deslocando-se para esse novo grupamento, André Luiz, Hilário e o assistente haviam ficado retidos numa observação que envolvera um número grande de pessoas, mas num ambiente não típico do exercício da atividade mediúnica, como se dá no âmbito das casas espíritas. Era um lugar comum, um restaurante, um bar, não sei. O ambiente permitiu que eles desenvolvessem análises a respeito do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Eles chegam agora para um lugar onde vão conhecer alguém que justifica o título do capítulo. Uma pessoa, uma mulher, é assim identificada, que detém um mandato mediúnico. Nós vamos ver o que isso significa na medida em que avançarem as nossas análises. Mas o fato é que era um pouco antes de 8 da noite e um local bastante discreto recebia uma multidão. Muita gente reencarnada ia e vinha, mas os desencarnados eram em número mais do que expressivo. Alguns estavam fora do ambiente, então eles chegam e veem essas pessoas fora daquele ambiente, mas muitos mais estavam dentro do ambiente. Ele destaca a presença de vigilantes, de espíritos encarregados de afastar dali outros que só poderiam comparecer se o seu pensamento não fosse desequilibrador. Ele categoriza esses espíritos à conta de impenitentes ou escarnecedores, né? O impenitente é aquele que não se mostra de nenhuma forma arrependido. Essa é a melhor definição que nós podemos encontrar quando formos ao dicionário. Então, aqueles espíritos que não mostravam nenhum sinal de arrependimento, bem como os que estavam ali para perturbar o ambiente, acabavam sendo isolados.
eles não tinham condições de ingressar. Quanto aos demais, como nós veremos, pouco importa aí a condição em que estivessem do ponto de vista espiritual, desequilibrados, encorajados, atentos, desorientados, pouco importa, todos eles vão poder ter acesso, o que dá uma ideia das dimensões do trabalho do ponto de vista espiritual, né? Quando os encarnados ingressavam no ambiente, nós vemos um outro tipo de abordagem. Então, primeira abordagem, encarnados iam e vinham, desencarnados nessa condição, isolados. Segunda questão, encarnados acompanhados de alguém. E, de novo, há uma separação. Tá? Todos aqueles que fossem blasfemadores ou renitentes no mal não tinham acesso ao ambiente, né? Sofredores, pessoas carecedoras com curiosidade, etc., essas eram admitidas. Vinham na companhia dos encarnados, que vão a uma casa espírita em busca de uma série de coisas, e estes, se não se enquadrassem nesta categoria, tinham acesso, também podiam acompanhar. Ele destaca que essa classe de blasfemadores, renitentes no mal, se constituía numa exceção, porque a maioria dos que acompanhavam os encarnados eram pessoas agoniadas e enfermas. Agoniadas e enfermas. E elas, é uma frase que me chama muito a atenção, elas eram tão necessitadas de socorro fraterno como os doentes e os aflitos que passavam a acompanhar. Então a gente fica na dúvida, né, se essa doença, essa aflição de que se faziam portadores os encarnados era algo deles próprios ou representava uma influência sofrida, um intercâmbio, né? Ele deixa essa coisa no ar, a gente fica no ar. Depois de entrar, então ele nos descreve o ambiente externo, nos descreve o acesso, em seguida ele passa a nos descrever o ambiente interno, tá? Uma grande mesa que tinha cadeiras que a circundavam. Esta mesa estava, de certa forma, isolada por um largo cordão luminoso e, em volta, diz ele, havia uma ampla área onde se acomodavam todos aqueles que precisavam de assistência, que buscavam assistência, fossem encarnados ou não, né? E também esta área estava toda ela protegida sob o cuidado dos vigilantes que pertenciam ao grupamento espiritual. Tá? Então, veja, essa é a descrição do ambiente. Do ponto de vista do observador espiritual, e André Luiz é esse observador, ele faz uma narrativa que nos permite, ainda que com limitações, porque ele fala logo de cara de um ambiente sóbrio, então não deveria ser nenhuma casa muito grande do ponto de vista do atendimento. E pela época que o livro foi escrito, nós sabemos as casas espíritas não dispunham de estruturas que hoje nós identificamos em algumas delas. São poucas também que têm essas estruturas enormes. Mas o fato é que ele está descrevendo e olha as coisas de um ponto de vista muito interessante, porque nos faz imaginar que as dimensões espirituais das casas
com este tipo de atendimento excedem e muito aquelas que fisicamente nós observamos. Então, a gente observa uma casa, vê lá as limitações das paredes, sabe o número de cadeiras, vê, identifica o lugar dos atendimentos, mas ele está falando de coisa completamente diferente, né? Ele está dizendo, olha, ali tem um certo tipo de posicionamento, porém, tudo é muito maior e nesse muito maior há efetivamente uma vigilância. O segundo tópico do capítulo é a identificação daquela que justifica o título, né? Ela é apresentada com o nome de Ambrosina. Ambrosina. Nós não temos condições de especular a respeito dessa situação. Aliás, esta técnica de escrever que o André Luiz adota é uma técnica extremamente recomendável. Não dar nomes, criar nomes, não se preocupar a não ser em descrever situações para que o nosso aprendizado se faça em razão do assunto e não motivado por aquela curiosidade que talvez nos movesse. Puxa, quem será que é? De onde é? Que cidade foi? Como é que foi? A gente não sabe. Eles estão numa tarefa de estudo, costuma André Luiz referir-se a algo que acontece no estado do Rio de Janeiro, essa é uma característica, foi assim quando ele descreveu o Nosso Lar, assim são as descrições que aparecem no livro Os Mensageiros, assim também se dá no livro Sexo e Destino, onde ele faz questão de nos mostrar o lugar aonde ele está trabalhando. Mas, em outros pontos, ele não tem esse cuidado de promover uma identificação. E nós não sabemos em que lugar do Brasil aquilo estava ocorrendo. Não sabemos. Essa não é uma informação disponível. Também não dá para identificar quem seja a pessoa. Ele a descreve como uma mulher respeitabilíssima, respeitabilíssima. E como é que a gente sabe disso? Porque, do ponto de vista espiritual, ele diz que ela tinha irradiações opalinas, isto é, radiações de luminosidade que se destacavam. E, embora sofresse projeções de substâncias escuras, sombrias, que tentassem envolvê-la, ela tinha a própria aura permanentemente lúcida, sem que as emissões dos fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Então, percebemos, e preciso destacar isso, que nós estamos diante de alguém que efetivamente tem recursos espirituais próprios. E isso vai ficar muito claro na medida em que o capítulo avança, porque nós vamos percebê-la sintonizada com alguém e essa vinculação entre ambos decorre de um prévio ajuste espiritual, como o Aulus vai detalhar. Então, é alguém que vem para uma reencarnação trazendo consigo um compromisso. Esse é o título, um mandato. Ela traz um encargo, do qual, como a gente vai ver, pode se dar bem, pode cumpri-lo a contento, como também pode refugá-lo, pode dele se afastar, e isto não vai trazer outras consequências, exceto a perda de uma oportunidade que, para ela e para aqueles que por ela eram assistidos, se revela repleta de sucesso. A apresentação
da Ambrosina é feita pelo Aulus. Há mais de 20 anos, ela procura oferecer à mediunidade o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto de uma família, de um ambiente doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Então, é alguém que, por exercer uma tarefa para a qual se comprometeu, resolveu abdicar daquilo que, para o conjunto dos que estamos reencarnados, é um ponto de apoio. Um ponto de apoio. Ela entendeu que dele não precisaria, por quê? Porque tinha um compromisso a ser desenvolvido do ponto de vista espiritual. Ela é descrita como alguém que tem um semblante quebrantado, isto é, alguém que tem marcas de sofrimento e rugas. Porém, o seu ser vibrava num nível de paz que ele anota. Os cabelos já eram grisalhos, demonstrando, então, não ser uma pessoa nova do ponto de vista da reencarnação, mas há algo que chama a atenção na descrição. Ela trazia um pequeno funil de luz, à maneira de um delicado adorno, um pequeno funil de luz, que estava instalado no seu corpo espiritual. A primeira vez que eu li esse texto, e já vão aí alguns anos, eu fiz uma leitura assim de conhecimento exploratória, né, aquela que a gente sempre faz, e achava que ele estava fazendo uma descrição da glândula pineal. Eu falei, puxa, percebeu o destaque da glândula pineal. Depois, não. Pensando, refletindo, não era a pineal, porque a pineal é física. Ela tinha mesmo algo ligado ao seu perispírito, que permitiria o exercício da tarefa. E é justamente o que o Aulus vem detalhar. Eu comi realmente bronha quando fiz essa leitura e fui direto. Puxa, depois, voltando já na segunda leitura, ficou bem claro, né? É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em contato com o responsável pela obra que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, a Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Então, há uma técnica envolvendo esse exercício do mandato. Ela tem os seus compromissos enquanto reencarnada. É uma mulher, tem a sua luta, o seu trabalho. Veja, em nenhum momento está dito aqui que ela vive da atividade mediúnica, nada disso. Ela abriu mão das facilidades que a companhia de alguém, uma estrutura familiar poderia lhe trazer, em nome do serviço que veio executar. E porque se mostra fiel a ele, recebe, do ponto de vista espiritual, este acréscimo de um aparelho, de algo que lhe permite, como se fosse uma antena, ter um contato mais direto com o espírito a respeito do qual já nós vamos conhecer, né? Insiste o Aulus ainda em explicar que, como cresceu muito a influência da Ambrosina, em razão
das obras que desenvolve no exercício daquela atividade, ela acabou sendo assoberbada por muitas solicitações, né? Ela traz àqueles que a cercam fé, esperança, e por isso, no exercício dessa fraternidade, dessa compreensão ampla, ela tem apelos que, segundo o Aulo, se revelam desconcertantes, para mostrar aquilo que as pessoas levam. E essa é a razão pela qual, de maneira a bem cumprir suas tarefas, ela teve implantado do ponto de vista espiritual essa que nós podemos chamar uma prótese, de maneira a facilitar o seu contato com o orientador. O Hilário apresenta uma dúvida, cujos exemplos já a gente vai ter, que é bem pertinente. Ela vive sendo flagelada por pedidos, por súplicas? Sim, até certo ponto, sim, responde o Aulus. E por quê? Porque ela é uma ponte entre os dois mundos. Os dois mundos. Agora, preste atenção, ela tem uma paciência evangélica. Ela sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem. Ela não vai conseguir a solução de todos os problemas que se lhe apresentam. Razão pela qual, então, ela tem essa chance de amparar, em decorrência do mandato. Acho que a gente não pode perder de vista o título do capítulo, é um mandato. Então, é alguém que traz um encargo que é dado na exata medida da sua própria capacidade. Então, espiritualmente, ela detém condições, entretanto, não vai conseguir resolver as situações. Vai receber orientações, mas fica muito claro, né? Ela não consegue a solução de todos os problemas que se lhe apresentam. Entretanto, ela pode encaminhá-los. E nesta solução, talvez outros concorram. A gente vai ver já que no exercício, é um dos tópicos que eu fiz questão de destacar para a gente vir entendendo o capítulo, ela vai contar com a ajuda de uma legião de espíritos. Não é apenas o instrutor espiritual que está ela ligado para aquela tarefa, mas muitos outros virão. O terceiro ponto que decorre depois dessa apresentação da médium, da identificação de que ela dispõe de um tipo de vínculo que lhe facilita o exercício da tarefa, vem a descrição de uma situação que demonstra o nível de preocupação e de envolvimento da Ambrosina. Eu denomino isso, né, pensamento conjugado, captação, em que ela tem a chance de identificar a ocorrência de um crime, tem uma apreensão em função disto, formula um pedido e recebe a orientação. Então, veja, estamos antes do início do trabalho, ela chega a um lugar movimentado espiritualmente, mas também do ponto de vista da reencarnação, por muitos espíritos que ali estão, e, de repente, ela, naqueles instantes iniciais, tem a percepção de uma situação. O pensamento conjugado de duas pessoas que ela capta, e eles, porque se aproximam dela, vão também ter condições de identificar, fica registrado o seguinte:
Duas pessoas envolvidas num crime, a respeito do qual os que ali estavam tinham direto envolvimento, exteriorizavam uma agonia. Eles não haviam sido reconhecidos, apenados pela justiça terrestre, porém traziam em si próprios, a consciência nos acusa, a lembrança do fato que praticaram. E ela capta isto, né? O que eu faço? Eu estou diante de dois irmãos delinquentes e sei que eles têm um compromisso. Eles eliminaram a vida corporal de alguém. E ela, em face desta captação, demonstrou, como André Luiz registra, um certo temor, uma certa aflição. E ela tinha medo que aquilo desequilibrasse o trabalho que ia fazer. Ela não queria se envolver na preocupação que eles tinham e que insistiam em manter. Ela não queria se envolver. Um dos dirigentes do trabalho se aproxima e então a tranquiliza. Olha, acalme-se. É preciso que essa aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver os irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade, não de temor. Lembre-se que nós estamos aqui para auxiliar, e o remédio não é dado para quem tem saúde. Compadeça-te. Mantenha o próprio equilíbrio. Nós somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E quanto mais desventurados formos, maior será o auxílio de que precisamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal como enfermos que nos reclamam carinho. Olha a lição que o espírito que está ali lhe oferece. Ela então se aquieta e vai conversar com as pessoas que a procuram. Eu não sei se esses dois se aproximaram ou se ela, porque a faixa de pensamento em que eles estavam fosse efetivamente inquietante, ela capta isso. O fato é que ela tem medo de que, ficando nessa sintonia, isso desequilibrasse. E o que lhe sugere o mentor? Saia da sintonia. Saia. Pessoas que nos procuram são pessoas que precisam de ajuda, como todos nós. Então, ajude-as. Não questione o que fizeram. Ajude-as. E fica isso muito claro, porque, como o Hilário havia perguntado se ela era muito assediada, o André Luiz apresenta uma relação de casos que apareciam ali para ela, né? Alguém pedia para ela o socorro para um coração atormentado. O outro pedia cooperação e benefício de parentes menos felizes. Mas alguém solicitava o concurso fraterno para doentes em desespero. Vinham requisições de trabalho assistencial. Então, ela como que catalisava, por ser alguém no exercício de uma atividade tão relevante, toda essa sorte de solicitações. Era efetivamente incomodada por elas. E são solicitações que envolvem, muitas vezes, mais do que o trabalho de natureza mediúnica. Quando se pede aqui trabalho assistencial, evidentemente nós estamos à vista de algo como cesta básica, remédio, roupa. As pessoas procuravam a Ambrosina com esse propósito,
falavam para ela de tudo. E que momento encontrá-la? No momento que elas vão para a casa espírita. Elas chegam na reunião e, ali chegando, elas cuidam justamente de fazer pedidos os mais diversos, espirituais, mas também materiais. Então, ela é totalmente envolvida nessa tarefa. E diz André Luiz, ela não só prometia, como consolava. E, mais do que isso, dizia: olha, os problemas que eu não conseguir equacionar, e efetivamente são problemas de natureza espiritual, tão logo Gabriel, e aqui a gente fica sabendo então o nome do orientador, eu não quis falar antes para que o curso do nosso estudo nos colocasse diante dele, tão logo o Gabriel esteja aqui, eu vou colocar. E ele certamente vai colaborar, né? Foi em meio a essas colocações que o André Luiz, o Aulus e o Hilário identificam a chegada do Gabriel, né? André Luiz o descreve como o mais categorizado mentor que a casa tinha e que vem para o trabalho trazendo um grande número de amigos, um grande número de amigos, né? Ele não chega sozinho, ele vem na companhia, ele vai descrever, né? São médicos, são professores, são enfermeiros, são auxiliares, pessoas que estiveram em atividades que envolvem essa tarefa de esclarecimento e de socorro, que o acompanham. Um grupo muito grande, que chega ali e se confraterniza com os que estão, com os que ali estão, né? Eles vêm com alegria, com um propósito de amparar sofredores que André Luiz registra estavam nos dois planos. E, embora envolvidos numa tarefa assim, eles não perdem nada de esperança, de paz, de otimismo, e ele deixa uns 3 pontinhos. É dizer, de tudo mais que fosse positivo. Eles comparecem para cuidar de dores, mas são espíritos que, comprometidos com a prática do bem, se revelam, então, preparados para aquilo. Não vêm a lamentar, né? Olha, puxa, de novo aqui, nós estamos nessa casa com esse problema. Pelo contrário, eles tinham tanta beleza e tanta alegria que o Hilário, né, demonstrando sempre um certo deslumbramento, traz perguntas que o André Luiz categoriza como de temperamento juvenil, né? É alguém assim que está deslumbrado com aquilo. Então ele vai perguntar: escuta, esses caras aí são embaixadores da divina providência? Eles convivem com espíritos luminosos, tiveram a comunhão pessoal com Cristo, teriam alcançado a condição de seres impecáveis, e eu me lembro que às vezes eu sou assediado por perguntas assim também. Não tenho a altura do Gabriel, mas convivo com pessoas de comportamento juvenil, que vêm com esse tipo de colocação. Você fala assim: vai estudar um pouco. Vai estudar um pouco, isso não é pergunta para fazer para a gente, né? Primeiro, porque eu não detenho a informação, e segundo, que é uma curiosidade vã, né? O Aulus, demonstrando a sua elevação, que eu não disponho, vai responder bem-humorado. Eu, às vezes, fecho a cara e já dou uma resposta meio torta, como dizer: olha, vai estudar um pouco, não fala bobagem, né? Várias vezes, pessoal, olha, quando eu encontrar com Jesus, eu quero, puxa, você tem essa pretensão? Eu não tenho, mas não tenho mesmo. Embora Jesus possa vir ao meu encontro, eu não guardo a pretensão de encontrá-lo, porque sei da sua elevação e da minha miséria. Eu não posso imaginar isso, né? Que Jesus vai se dirigir a mim e me
recomendar alguma coisa. Eu cuido de fazer minha parte, que é nenhuma, de tentar entender aquilo que ele recomendou, mas sem guardar a pretensão, né? Você pode... E Kardec, se você encontrar... Olha, se eu pudesse ouvir Kardec, eu já me sentiria totalmente gratificado. Mas como ele largou tudo registrado, aquilo que era a sua tarefa, ele a cumpriu com êxito, está resolvido. Eu não preciso imaginar encontrá-lo para tirar dúvida. Bom, tenho dúvidas, mas são mais decorrentes da falta de estudo do que da incompletude daquilo que ele fez. Então, eu é que tenho que voltar e sempre insistir, sempre fazer. Mas o Hilário representa justamente esse espírito juvenil, né? O Aulus põe a bola no chão e diz para ele, olha, nada disso, você está equivocado. Aliás, não vai ser a primeira vez, tá? Ele vai colocar essa bola no chão outras tantas vezes. Nós respeitamos muito Gabriel, mas eles são vanguardeiros de um progresso espiritual que nós vamos precisar ter, mas não são infalíveis. Eles são grandes almas que já atingiram um estágio muito melhor nesse processo de sublimação a que todos estamos investidos. Mas eles ainda estão ligados à humanidade. E quem está ligado à humanidade terrena, porque a ela precisa voltar dentro daquilo que é a reencarnação, não é alguém que precise que possa estar afastado do mundo. Isso é muito interessante. Acho que de todas as descrições feitas pelo André Luiz, a única entidade, pelo menos foi a única que eu anotei, que se distancia da Terra foi Alexandre, a única. De toda a obra, a única que diz, olha, realmente eu estou indo. E aí eles é que ficam incomodados. Mas você vai? E não vai permanecer conosco, não vai nos ajudar? Eu já ajudei. Estou nos últimos 300 anos fazendo isso. Agora eu tenho a chance de avançar. Vocês têm que ir também. Então, venham. Eu estou indo. Né? Vou lembrar de vocês, vou vibrar com vocês, posso até visitá-los, se for o caso, mas eu tenho que seguir. Eu preciso seguir. Então, os espíritos que estão aqui, reverenciados, respeitados, não são espíritos celestes. O único espírito celeste que esteve conosco foi Jesus. Os demais somos todos espíritos em jornada de evolução. Podemos estar em mundos melhor qualificados do que a Terra? Não resta dúvida. Mas se estamos em tarefa na Terra, isso revela o quê? O nosso vínculo com o planeta, a nossa condição que ainda nos habilita a estar no mundo de expiações e provas. Então, o Aulus coloca as coisas, mas o Hilário não entende, porque ele acrescenta uma outra pergunta, né, que revela justamente essa imaturidade. Olha, eles por acaso são luminares isentos de errar, né? E o Aulus, se você está com problema, imagina, não, nós não podemos exigir deles qualidades que só aparecem de espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. Eles são expoentes da fraternidade, detêm conhecimento superior, mas eles trazem consigo uma probabilidade natural de desacertar, Eles têm, e olha os requisitos que eles têm: boa vontade, têm cultura, têm um histórico de sacrifício próprio no auxílio incessante dos reencarnados, mas eles podem ser vítimas de equívocos que eles tentam rapidamente corrigir sem a vaidade que os doutos da terra costumam ter, de que nunca erram, que nunca pisam na bola, né? Se olha, você está vendo aqui
um número muito grande de médicos que foram tais no envoltório da experiência física. Embora fossem devotados e beneméritos na missão que escolheram, eles não foram promovidos da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral que é a da realidade espiritual. E deixa uma lição que acho que vale a pena anotar. Se você está me acompanhando na leitura, destaca isso para pensar depois, porque tem muito para pensar. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação, compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Acho que isso é vital para todos nós. Vital. Guardar sempre essa ideia de que, por mais que saibamos, não temos domínio de tudo. Não temos. E mais, aquilo que sabemos é muito pouco em razão do que precisamos saber. Então diz, olha, eles vêm para ganhar esses novos conhecimentos, para exercitar de outra forma aquilo que já conheceram. Trabalhadores de outros círculos de experiência humana encontram-se aqui também. E esses trabalhadores auxiliam e são auxiliados. Não pode ser de outra forma. E aí registra o que Allan Kardec torna a pedra de toque do livro de número 2 de A Gênese, no estudo dos milagres, né? O milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Não existe. A ideia de que há milagres é um equívoco. Significa a ausência do conhecimento das leis naturais. Porque as leis naturais se sujeitam a uma programação, a uma direção, e elas não são revogadas pela nossa vontade, porque elas são fruto de uma construção cujo alcance, cuja extensão nos escapa ao domínio. Fazem parte daquilo que é o conjunto das leis divinas. Então, estão aí. Você vai conhecendo, vai aperfeiçoando, vai tendo compreensão e tudo certo. O que é admirável pode ser muitas vezes pela ignorância, pura e simples ignorância. Por isso, tomar algo como derrogador das leis naturais é complicadíssimo. A gente tem que tomar as coisas como cumpridoras das leis naturais. Ah, mas eu não conheço isso ainda. Maravilha. Você não conhece ainda. É uma chance de conhecer, é uma chance de se aprofundar, é uma chance de aperfeiçoar e, consequentemente, nós vamos à frente, né? Ele termina dizendo que nós somos irmãos uns dos outros e juntos nesse processo de interdependência vai prevalecer sempre o nosso esforço individual. Então, a gente está junto, mas quem se esforça mais, avança mais. Quem não se esforça, deixa para depois. Deixa para depois. Mas quem se esforça, esse vai à frente. Então, Gabriel, os outros, o próprio Aulus, são esses espíritos que se esforçaram um pouco mais. A Ambrosina deixa isso evidente com o seu comprometimento. Muitos reencarnam trazendo compromissos sérios para os quais e dos quais abrem mão. Então é uma questão de opção individual. Opção individual. A destinação nossa, todo mundo sabe. Agora, o ritmo de chegar até ela é de cada um, de cada um.
Nós não temos como ser diferentes, né? Não é diferente, não dá para compreender de maneira diferente. A gente chega agora num outro bloco, que eu denomino panorama do atendimento. Eu vou diferenciá-lo da dinâmica do atendimento. É porque, recapitulando, para a gente não perder o fio da meada, né? Nós vimos onde era a atividade, como é que se fazia o acolhimento dela, conhecemos a principal personagem encarnada da atividade, a Ambrosina, com todas as suas condições, conhecemos a principal personagem da espiritualidade, que é o Gabriel, com toda a sua dedicação no serviço do próximo. E agora a gente vai entender como vai funcionar o panorama do atendimento, para logo depois entrar no atendimento em si, né? O panorama nos apresenta a Ambrosina ao lado do diretor dos trabalhos, sem nenhuma outra descrição, exceto a sua simpatia, a sua dedicação àquilo que estava sendo feito. Uma mesa com 14 cadeiras que serão ocupadas por eles, deduzo sejam 12 para os integrantes da mesa e as outras duas para o dirigente e a Ambrosina. O que me chama a atenção é que as pessoas que estavam ali deixavam evidente para o André Luiz duas coisas: simplicidade e fé. Simplicidade e fé. Então, estavam naquele momento em que se iniciaria o atendimento e demonstravam estarem preparadas para aquilo que seria realizado. Seria realizado, né? O Gabriel vai cuidar de preparar a Ambrosina para o trabalho, através dos recursos do passe, de maneira a permitir-lhes fosse um instrumento adequado a tudo aquilo que eles precisariam fazer, e nos conta, então, o André Luiz como se dá a preparação dos que ali estão. Foi feita a leitura de um livro doutrinário edificante. Havia nesse livro uma referência ao Evangelho. Tenho toda certeza que essas obras a gente consegue facilmente identificar, né? E a escolha feita pelo dirigente atendeu efetivamente a uma sugestão do Gabriel. E essa sugestão fica clara porque, diz o André Luiz, o tema central da noite era paciência. Ele até grifa, né? Paciência por tema vivo. E ele explica, olha, não podia ser tema mais adequado, porque toda aquela gente que estava ali se mostrava flagelada por problemas inquietantes. E elas precisavam da chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Olha que coisa interessantíssima. A leitura vem de encontro à necessidade do grupo, daquele grupo imenso de pessoas. Elas tinham problemas que precisavam equacionar. Mas seriam equacionados como? A chave é a conformação. Revolta não vai ajudar. Então, conforme-se, reflita e tente resolver. Mas e se eu não conseguir a solução? Não está dito que você vai conseguir a solução. Está dito que você deve se manter conformado para se reequilibrar.
E o reequilíbrio leva ao quê? Leva à compreensão do problema. Desequilíbrio não leva a lugar nenhum, né? E aí a coisa fica realmente bem categorizada, né? Porque são muitas pessoas. Ele usa a expressão dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Como é que ele capta isso? Vem o ensino sobre as formas pensamento. Mais uma vez, André Luiz retoma essa questão das formas pensamento. Eu acho que muitos de vocês conhecem o trabalho do Zalmino Zimmermann, né? Notadamente no livro Perispírito. E é lá do livro Perispírito que eu tirei a primeira noção para a gente acrescentar aqui na questão de formas de pensamento, né? São projeções mentais coloridas que configuram, às vezes com detalhes, as imagens produzidas pela mente. O André Luiz nos ensina que nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das que demanda. Aí temos, nessa conjugação de forças físico, químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular que em que se configura, valendo por espelho sensível dos estados da alma. Então, as ideias, através dessa expressão formas, pensamento, ficam estampadas. Elas plasmam as telas vivas. Ele usa também uma outra expressão interessante para falar disso, que é fotosfera psíquica, né? É como se eu conseguisse saber o que vai por dentro de cada um de nós, olhando isso. Então, aquilo que nós exteriorizamos é tão forte, sem que a gente às vezes fale, que os espíritos fazem a captação. Olha, é disso que ele está repleto. É isto que ele traz consigo. Aqueles que estudamos juntos pensamento e vida, nos lembramos com detalhe do que está escrito no capítulo 1º do livro. Eu vou voltar um pouquinho, porque acho que vale a pena. Quem não estudou, o livro Pensamento e Vida é uma pequena cartilha que Emmanuel diz oralmente é transmitida antes de cada reencarnação. E nela aparece logo de entrada, capítulo 1º, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide de Jesus. A afeição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, Emmanuel, confinados que nos achamos,
entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa em que o conhecimento, a faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. É muito interessante quando a gente conjuga essas duas coisas, porque forma pensamento. O que é isso? Bom, é aquilo que brota do que estão as pessoas pensando. E isso chega até ao grupo que vai trabalhar ali. Isso se torna um material como que a flechar as pessoas que estão ali. Então, André Luiz identifica dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Esse é um primeiro ponto. Diz ele também, nós identificamos processos obsessivos que levam ao desânimo ou ao desespero, em agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. E aí dá uma referência muito interessante, né? A falsa educação religiosa que é recolhida no plano terrestre faz com que os desencarnados, que também influenciam esse processo, em grande número suspirem pelo céu e, em número também expressivo, receiem o inferno. Então, tudo isso forma o caldo onde o grupo vai trabalhar. É dessa forma que aquele grupamento está. Essa é a panorâmica do trabalho que vai ser desenvolvido, essa somatória. Ele recomendou na leitura a paciência e eles continuam, né? André Luiz continua escrevendo, olha, esse quadro que está aqui. Então, a gente precisa que as pessoas tenham resignação, que elas tenham amadurecimento, que elas se tranquilizem, para poder entender, para poder reorganizar a sua própria maneira de compreender as coisas, porque vão se dar saltos. Não vão se dar saltos. Quem traz uma ideia como essa de ocupar um lugar que seja paradisíaco, ou quem se sente como que conduzido, na verdade, está só retratando temores e informações equivocadas que recebeu. Recebeu a partir de visões construídas pelos espíritos que aqui estamos, né? Lembremos-nos de Jesus. Eu tinha muita coisa para vos dizer, Registro Evangelista, mas não dá agora. Não dá agora. Agora, o que eu disse, vocês vão ter que trabalhar. E nós sabemos como aquilo foi trabalhado. Foi trabalhado divulgando sectarismos, mantendo ideias que eram típicas dos espíritos ali reencarnados, porque esse é o conjunto. Então, é um conjunto que leva. Vou ter que voltar porque vocês ficaram sem som. Então, essas informações que nós recebemos enquanto encarnados acabam não sendo um norte, mas uma desorientação. Houve um momento em que se tornou possível, e me parece esse momento foi o meio do século XIX, em razão de uma porção de questões que a gente não tem como resolver agora, não dá para parar e falar disso agora, mas o fato é que houve condições para que os espíritos se manifestassem. E vem fazendo isso desde lá. Nós estamos estudando um livro do século XX. Esse livro vem inovar naquilo que Kardec trouxe, embora opiniões em sentido contrário, eu entendo que não. Ele veio acrescentar,
trouxe informações que antes eram informações impossíveis ou inviáveis de serem transmitidas. Agora não. Agora elas estão aí. Elas aparecem. Ah, mas eu acho que isso é uma fantasia. Tranquilo, tem muita gente que olha o espiritismo e acha que é uma fantasia. E isso fazendo um elogio, porque o que se pensa é muito pior. Mas a ideia é de que é uma fantasia. Imagina, realidade espiritual, cidades, coisas, isso tudo possível, sobrevivência à morte, comunicação entre espíritos, etc, etc, etc. Bom, é a maneira como as pessoas veem. E nós não podemos pensar de maneira diferente a respeito delas. É a maneira como elas veem. Verão como nós vemos. Precisa ver até o jeito que a gente vê. Porque pode ser que a nossa compreensão também seja uma compreensão equivocada. Né? Veja, o Hilário está lá participando do grupo e o André Luiz sempre coloca, ó, ele tem umas ideias que não batem, ele faz umas perguntas que são meio infantis. Olha, ele está no trabalho, está num treinamento. É um espírito já consciente de que está na realidade espiritual. Esses que são atendidos aqui, não. Estão ali com uma ideia, puxa, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? E aqui é o julgamento. Sabe lá o que passa pela cabeça. O que ele constata é que o ensinamento que os amigos espirituais sugerem a quem faz a exposição se dá no sentido de ofertar, primeiro, comentários bem feitos. Então, não tem aqui pisada de bola na informação, no comentário que está sendo feito sobre a leitura. Segundo, a leitura traz estímulos e traz consolações, né? Nenhuma situação específica é apresentada por aqueles que falam. Entretanto, elas têm por objetivo algumas coisas. Se você tem aí, observa. Elas levantam um coração caído em desalento. Advertem uma consciência descuidada. Renovam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Tudo isso elas fazem com o propósito de quê? De que os espíritos despertem. Esse é o objetivo, o despertar espiritual, a compreensão da nossa própria situação. É isso que a doutrina espírita objetiva. É isto que por isto ela trabalha, né? Ele continua dizendo que tinha quadros impressionantes de gente envolvida em processo hipnotizador. E esse processo hipnotizador que não se dava ali, presta atenção, porque aqueles que entravam ali querendo tumultuar estavam fora, né? Esse processo sob o qual aquelas criaturas estavam imantadas, vinculadas, esse envolvimento, fazia com que elas tivessem sono. O sono que, segundo ele, era para que elas não conhecessem as mensagens transformadoras que ali estavam sendo ofertadas. Não eram despertadas para aquilo. Por quê? Porque tinham as mentes envolvidas de tal forma nessas ideias fixas, nesse processo que nós chamamos obsessão, que não tinham condições de perceber. Então, dormiam durante o encontro. Não estavam ali atentas ao que era narrado, naquilo que era explicado, né? Porque esse atendimento global, ele faz parte, então, da descrição do ambiente. Alguém vai falar, enquanto nós vamos ter, já, é a própria descrição da dinâmica. Porque a dinâmica se faz através de
tiras de papel que são colocadas na mesa e são dispostas entre os vários médiuns. Os vários médiuns. Tiras com solicitações. As pessoas identificam ali os seus problemas. São aflições, são problemas da existência, são súplicas, são anseios que chegam ali para serem trabalhados. O bloco agora nos coloca, então, diante da dinâmica. Como é que se atende a todas essas solicitações? Ambrosina é uma médium que psicografa. Ela vai endereçar àquelas solicitações mensagens. E é curioso porque André Luiz vai apresentar uma outra característica do trabalho entre ela e o Gabriel, e que vai detalhar para a gente. Entre os dois, existe uma extensa faixa elástica de luz azul, azulínea, né? Uma faixa que os vincula. E nesta faixa em que os dois estão sintonizados, os espíritos que virão fazer o atendimento das inúmeras solicitações, não é o Gabriel que vai atendê-las, são todos aqueles que concorrem para o trabalho. O Gabriel também vai atender. Porém, nesse instante, ele ajuda nesta faixa que ele, com a Ambrosina, estabelece a possibilidade de que os que se aproximam tenham condições de ajudar. E surge a descrição de um outro objeto de uso na reunião mediúnica. É um grande espelho fluídico que está sendo posto junto da médium. Trabalhadores espirituais trouxeram essa tela, né? E é interessante que na tela serão projetadas com espantosa rapidez as pessoas ausentes, cujos pedidos são apresentados ali. Elas apareciam, as suas imagens ficavam registradas por frações de segundos, o tempo bem célere, e eram recolhidos os pensamentos e as necessidades, ofertando-se a solução, na medida do possível, dos pedidos apresentados, né? Então, a Ambrosina psicografava em razão daquilo que estava ali. Os amigos espirituais, diante das situações que não estavam, de pessoas que não estavam, tinham esse recurso. É evidente que a gente ingressa, então, agora no conjunto de solução das dúvidas, porque isso tudo acarreta um caminhão de dúvidas, né? E seja André Luiz, seja Hilário, irão apresentar estas dúvidas. Por que que o processo é dessa forma? Eles estão descrevendo o processo, mas qual a razão? Qual a razão? Né? Por que que isso se dá? Eles percebem que o trabalho ganha um ritmo, né? Na psicografia, no atendimento, são vários que estão ali. Eles, então, resolvem pedir ao Aulus que os esclareça. Quem começa o rol das perguntas é o Hilário. O que é essa faixa que está unindo os dois? Isso, olha, para desenvolver bem a atividade mediúnica desse tipo de trabalho, essa providência precisa ser tomada. Ouvindo e vendo no quadro das vibrações que transcendem o campo sensório comum, a Ambrosina não pode estar à mercê de toda a solicitação espiritual, porque ela vai se desequilibrar por completo.
Então, ela se dedica ao serviço do bem, por boa vontade, por estudo, pela compreensão das responsabilidades que ela tem, e aí ela recebe o apoio imediato desse amigo espiritual que aqui está, que então é o seu guia de peregrinação nessa romagem terrena. Ele governa o trabalho mediúnico dela. Ele é o controlador das energias que ela tem. E, a partir daí, ele é quem vai permitir que o contato espiritual seja desenvolvido, mas sob a responsabilidade dele, para que ela não se perca. Espera aí, insiste o Hilário. Quer dizer que para efetuar uma comunicação por intermédio dela, essa que a gente está fazendo aqui, nós estamos acompanhando, eu preciso sintonizar com ela e com ele ao mesmo tempo? Esse é o mandato mediúnico, que reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Você não vai pedir a cooperação sistemática do médium sem dar para ele garantias. Ela veio se dedicar ao trabalho, então ela precisa de garantias. Mas espera aí, isso não dificulta o processo de intercâmbio? Imagina, não dificulta não. Todas as necessidades são respeitáveis, são compreensíveis, e aí o Gabriel aproveita, ajudando a facilitar os comunicantes, da mesma forma que ele ajuda o trabalho que a médium desenvolve, né? Como André Luiz assinala, então, que há ali uma verdadeira associação de ideias, os dois estão efetivamente comungando da mesma sintonia, ele diz, olha, essa junção, né, não é alguma coisa anterior, e ele diz, claro, você está achando que isso é feito sem uma programação? E dá uma lição que vale a gente guardar, né? O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Uma lição fenomenal, perdida aqui uma joia dessa, né? Acaso é menor esforço. Aí ele, André Luiz, lembra o que nós já lemos, caminhando até esse ponto do capítulo. Quando o médium se destaca no serviço do bem, ele recebe o apoio de um amigo espiritual. É isso mesmo? Estão irmanados há muito tempo? E ele diz, em qualquer cometimento. Não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. A Ambrosina está comprometida com o trabalho, mas ela podia cancelar o contrato de serviço, embora saiba que ele é relevante, que ele é importante. Ela poderia dirigir os seus passos para outro caminho. É verdade que os orientadores espirituais, eles procuram companheiros, mas não os querem como escravos. O médium digno da missão que vai cumprir não é um animal submetido a uma canga, é um irmão, alguém que aspira à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso, diz ele, que muita gente começa essa jornada e recua. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem ficar com companhias indesejáveis. Então, eles ingressam na obra do bem com entusiasmo, mas depois eles deixam esse trabalho, né? Se dedicam à cupidez, à preguiça, ao personalismo destruidor, à sexualidade delinquente, e aí são joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças. Ele tinha grandes possibilidades, mas desistiu de seguir. Isso, meu caro, é a experiência de todos os tempos e de todos os dias.
Mas, diz o André Luiz, os companheiros espirituais não seriam capazes de corrigir isso ao que o Aulus, então, vai ensinar. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam a preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando sempre responder à melhor direção do chamamento divino. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo. Essas tribulações a gente reconhece pelo nome de enfermidade, de aflição, de guerra, de decadência. E elas têm um propósito: elas despertam as almas para o discernimento justo. Cada um de nós vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. E aí, à maneira daquele ensinamento presente em Missionários da Luz, vem um comparativo que é, assim, chocante. Chocante mesmo. Porque diz até que ponto nós aproveitamos dessa possibilidade da mediunidade de que somos portadores, desse contato espiritual. Porque é só disso que eles estão tratando. Ela tem um mandato, ela tem essa proteção, o espírito que a acompanha, com quem ela se vinculou, estabelece condições, ajuda que ela possa cumprir essa tarefa. Ele então vem de novo nos dar aqueles números que assombram. Milhões de criaturas vivem sob as teias da mediunidade torturante. O contato espiritual só desequilibra. Milhares detêm possibilidades psíquicas apreciáveis. Muitas, tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza, acabam não tendo resultado. Agora, raras obtêm o mandato mediúnico para o trabalho de fraternidade e de luz. Milhões, milhares, muitos, raros. Uma escada clara, que nos permite, então, entender que os que trazem essa tarefa do mandato efetivamente são identificados pelo que ele conclui, dizendo, né? Mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que isso nos custe muitos séculos, muitos séculos. O André Luiz, então, pergunta, mesmo tendo um mandato assim, ela pode cair? Ele diz, como não? Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, mas não é um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer as nossas obrigações perante a lei divina. E por que a gente não deve esquecer? Porque só elas, as nossas obrigações bem cumpridas, consolidam os nossos títulos de merecimento. Então não é obra de nada que não seja do esforço feito por cada um de nós. E resgata aquele trecho que a gente repete sempre, que está no Evangelho de Mateus. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Muito se pedirá de quem muito recebeu. André Luiz diz que aquelas observações têm um material que ele quer pensar.
né? Como nos leva mesmo a pensar. Eu quero ficar quieto, diz ele, e tenho que refletir. Mas o Hilário não, né? O Hilário continua e ele pede, escuta, pode mostrar, dá detalhe para mim do que é esse espelho aí? É um televisor, diz o Aulus, para que a gente possa entender na linguagem que nos é possível essa compreensão. É um televisor. Aí o Hilário diz, mas essa face que está aí no espelho é a aparência física ou é a alma da pessoa que está solicitando ajuda? Ele diz, é a própria alma. Pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Então, é desse exame que eles vão oferecer as soluções. E diz, é uma rotina. Nem sempre nós podemos estar ao lado das solicitações que nos apresentam. Então, num trabalho desse, em que isso tudo é canalizado, é possível promover esse tipo de aperfeiçoamento, né? Você sabe da situação, vê quem era o destinatário dela, quem era para quem se pede e tenta oferecer uma resposta, uma solução. Aí o Hilário vem com uma colocação extremamente séria e que o Aulus entende pertinente, para a qual ele oferece uma resposta que talvez não se imaginasse encontrar no texto de um livro assim, né? Porque, à primeira vista, nós estamos trabalhando com uma situação ideal, em que todos aqueles recursos têm um propósito maior, que as coisas são bem estruturadas, e ele diz assim, mas vamos admitir que dos casos que chegam aqui, aquela pessoa que pediu ajuda desencarne, né? Lá na sua casa ou no leito de um hospital, ela já não está mais no corpo físico. A resposta dos benfeitores espirituais vai ser dada como se ele tivesse ainda encarnado, né? Vamos pegar a hipótese, não está aqui, mas é fácil a gente raciocinar sobre ela, de alguém que pede em favor de uma pessoa doente. E enquanto o pedido é encaminhado, chega lá, a pessoa desencarnou. E aí, como é que fica? Olha a resposta do Aulus. Isso pode ocorrer em várias circunstâncias. Nós não estamos envolvidos num serviço automático ou milagroso. Nós agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não vai resolver o problema da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotação reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la, e os samaritanos das fraternidades, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar, de improviso, não podem, no momento, saber se estão recebendo informes sobre um encarnado ou um desencarnado, principalmente se eles não são experientes. Gabriel é uma coisa, nós outros somos outra. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, os equívocos são perfeitamente possíveis. Pronto, deu chance para o Hilário apresentar a pergunta-chave. Mas isso não perturba o serviço da fé? Se nós fôssemos os encarnados, nós não julgaríamos que tal acontecimento é uma resposta inútil enviada para um morto? Hilário, nós não podemos situar a situação, a questão assim.
diz o Aulus. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante das contradições superficiais e aparentes. Agora, presta atenção no seguinte: se os consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, aberando-se do trabalho mediúnico, com o propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantaram, de vez que abusam da generosidade e da paciência de espíritos amigos e acabam recolhendo para eles próprios a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode em seguida obter água pura. Quer dizer, a intenção de quem vem tem peso. E porque 2 médiuns de cura passassem a socorrer 2 doentes numa sala próxima, enquanto a Ambrosina continuava a psicografia e os oradores as suas preleções, eles vão em direção à sala de passes para colher mais informações. É o objeto de estudo do próximo capítulo, é o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua participação e até a próxima.